Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa reagindo tudo sobre esse Flamengo que enfrenta o Madureira, né, amanhã, pelo Campeonato Carioca. Vai falar também sobre um reforço que o Flamengo teve aí de um atacante, né, já finalizou praticamente aí essa contratação e ele chega aí para recompor o elenco do Mengão. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Falar agora das semifinais do Campeonato Carioca. Vamos lá, conferir aqui no telão os jogos das semifinais. São dois jogos, clássico Vasco e Fluminense e também Flamengo e Madureira. Os jogos acontecem no domingo, o Vasco às 6 da tarde contra o Fluminense, o Flamengo encarando o Madureira pouco mais tarde às 8h30 da noite. Bom, clima pesado na Gávea, você viu que o Flamengo tem um jogo importante aí. O time está em crise, o Flamengo precisa reagir diante de um Madureira que vive uma fase especial. Fala pessoal, cenário um pouco diferente hoje, estamos em Conselheiro Galvão, em Madureira, estádio do Madureira, que no próximo domingo enfrenta o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Hoje viemos até aqui porque conversamos um pouco com o técnico Tuninho, técnico do Madureira, que vive essa expectativa de jogar uma semifinal de campeonato e que tem o Flamengo pela frente. A gente sabe que o Flamengo não vive o melhor momento, vem oscilando aí nesse início de 2026, mas o Toninho disse que não é muito melhor enfrentar um Flamengo nessas condições. Vamos ouvi-lo. Flamengo embalado sempre é muito complicado, porque vem embalado e tem grandes jogadores. Pegar num momento mais difícil, talvez seja, nesse momento, talvez seja até pior. Porque vai entrar muito mais pressionado do que entraria se tivesse num momento melhor. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Bom, além do Toninho, o Jean, zagueiro também, ex-jogador do Flamengo, jogou na divisão de base do Flamengo, também falou um pouco aqui com a imprensa, falou um pouco sobre a expectativa dessa semifinal de Campeonato Carioca. Para muitos atletas, jogar contra equipes grandes, seja do cenário aqui do Rio de Janeiro ou de outras equipes grandes também do cenário nacional, serve como uma vitrine, uma esperança de outros passos na carreira, e é isso que o Jean também almeja aí, podendo ter essa oportunidade de enfrentamento contra o Flamengo. É meu segundo ano como profissional e ano passado a gente bateu numa final, esse ano estou numa semifinal, então eu sei que esse jogo é um jogo extremamente difícil, mas também sei que, como você falou, é um jogo que bem visionado, né? Então tô com a cabeça boa, né, cara? Sei que as coisas vão fluir naturalmente. Bom, o Madureira treinou aqui em Conselheiro Galvão na parte da manhã, nesta sexta-feira, e neste sábado treina na parte da tarde. A gente lembra que o jogo no domingo só acontece às 8h30 da noite no Maracanã, então por isso esse planejamento, treinando na parte da tarde, deixa sábado para que a concentração tenha menos horas, que os jogadores consigam passar ali um tempo com a família neste sábado, antes desse jogo tão importante aí para o Madureira na temporada 2026. Do outro lado, o Flamengo chegou aí na manhã desta sexta-feira no Brasil, depois do jogo contra o Lanús, derrota por 1-0 nesse jogo de ida da Recopa Sul-Americana. E entre os dois jogos dessa final internacional, o Flamengo tem esse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira no Maracanã nesse domingo à noite. Então o Flamengo, que vive um início de ano complicado, oscilando, chegou no Rio de Janeiro só nesta sexta-feira, vai trabalhar ainda nesse sábado também, já planejando esse jogo contra o Madureira. Não posso pedir para o treinador adversário jogar de uma forma para que meu time consiga encaixar nisso. Eu sempre tenho que adaptar segundo o que eu acredito que vão ser os jogos. Aqui do lado do Madureira é um sonho. Madureira não joga aí uma semifinal de Campeonato Carioca desde 2006, portanto 20 anos sem disputar uma semifinal nessa competição, e além disso não vence um turno, né? Pelo menos venceu a Taça Rio em 2015, já há 11 anos, então voltando aí a viver momentos importantes. Andando aqui pelo clube, a gente consegue perceber a alegria dos funcionários e dos jogadores em estar conseguindo prestigiar aí o clube dessa forma no cenário estadual. Já do outro lado, o Flamengo é o atual campeão carioca, defende o título, foi multicampeão em 2025 e precisa de dias melhores, dias mais tranquilos, para poder viver esse jogo de volta da Recopa Sul-Americana na quinta-feira de forma mais tranquila. Para finalizar, Flamengo e Madureira se enfrentam pelo jogo de ida no Maracanã às 8h30 da noite no próximo domingo. E no outro lado... Finalizar nosso vídeo, galera. Flamengo próximo de contratar atacante mexicano. De acordo com a ESPN do México, o Flamengo está perto de fechar junto ao América do México o empréstimo com opção de compra do atacante Diego Reyes, de 18 anos.
Com passagens pelas seleções de base do México, Diego ficaria no Flamengo até o fim de 2026 e chegaria para reforçar a equipe sub-20. O mesmo tipo de negociação que o Flamengo fez recentemente com o meia contratado junto ao River Plate. E eu acho que o Flamengo adotou uma atitude e uma estratégia extremamente correta para o sub-20. Contratações de promessas do futebol sul-americano por empréstimo com opção de compra. Em alguns casos eu acho que vale investimento. Exemplo, o Flamengo sub-20 estreou com vitória no Brasileirão sub-20, tá? Vencendo o Red Bull Bragantino por 6-4. O Josmar, atacante de 17 anos, um centroavante, ele fez 2 gols. Esse atacante de 17 anos, ele foi comprado pelo Flamengo junto ao Avaí. O Flamengo comprou 70% desse atleta, foi um investimento alto para o sub-20, porém um investimento que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque esse jogador ele já fazia parte do elenco principal do Avaí, ele chegou para reforçar o sub-20, mas em breve, não tem dúvidas disso, ele vai ser relacionado para o elenco profissional. Porque quem assistiu ao jogo, como eu assisti, contra o Bragantino pelo sub-20, gente, o Josmar está muito acima dos demais, fisicamente falando. É outro nível. O cara já fazia parte do elenco profissional do Avaí, inclusive ele é o jogador mais jovem a fazer um gol pela Série B vestindo a camisa do Avaí. Então assim, o cara que já está praticamente pulando etapas, digamos assim, porque ele tem 17 anos, já está no sub-20 Flamengo, mas poderia estar no profissional como ele estava lá no Avaí. Então, se o Flamengo conseguir a contratação desse atacante mexicano, que lá no México, eu fui ver a repercussão, todo mundo trata como uma jovem promessa, é extremamente válido. Empréstimo com opção de compra. Se der certo, compra. Se não der certo, você devolve. Então, eu penso desse jeito. E você, como é que você pensa? Até o próximo. O Flamengo, cara, já tem um movimento forte este ano de reforçar a base, o sub-20. O nome da vez agora, já teve jogador do River Plate, teve jogador do Coxa, vários jogadores aí que o Flamengo tá pincelando, o Flamengo tá fazendo um catado bom aí, ele tá fazendo, cara, tá querendo montar um timaço sub-21. E aí são duas coisas, né, cara, sub-20, né? São duas coisas, você traz jogadores talentosos com um preço mais baixo, né? De repente você adquire esses jogadores em definitivo, e aí pode até para treinar no time profissional, para jogar no profissional. São jogadores que, pela pincelada que o Flamengo está dando a ele, está pensando em botar no time profissional no futuro. Eu acho que é uma grande jogada e é o que tem que fazer, cara. Afinal, quem são os principais ídolos do Flamengo na história? Tirando o Gabigol, que veio depois, o Arrascaeta, mas lá atrás, Zico, Adílio, esses caras foram, Júnior, foram formados aonde? Mano, é aí que tá. E por que não? Agora, de novo, tentar esse caminho. Não precisa ser todos os jogadores, mas formar uma base forte para você ter jogadores ali que podem te socorrer em alguns momentos que tá machucado um ou outro. É o segredo hoje, cara. E jogadores aí que vem bem mais barato, né? E depois, se você precisar vender, cara, ganha milhões, como o Palmeiras faz com o Hendrick, fez com o Estevão, vai fazer agora com o Alan, né? Tô puto da cara, mas vai fazer. Então, é uma boa pro clube. Então, o próximo, o atual agora que está aparecendo aqui no RTI Sport, no RTI Sport é o Diego Reyes, mexicano, tá? Mexicano. O que acontece? A ideia do Flamengo é contratar o jogador por empréstimo, contudo, a diretoria do Flamengo discute com os mexicanos opção de compra com o passe fixado. O Flamengo entende que é melhor observar o jogador antes de apresentar a proposta pela compra do direito econômico. Claro, jogador novo, oscila muito, às vezes o cara tá voando, depois desanima, então o Flamengo já traz, vai monitorando, vê que tem potencial que realmente vai vingar, compra o jogador, tá? É aí que tá. O Diego Reyes, ele tem contrato com a América do México até dezembro de 2027, né? E aí, o América entende que a passagem do jogador pela América do Sul pode ser importante para valorizar ainda mais o atleta. A ideia, em caso de negócio em definitivo com o Flamengo, é manter parte dos direitos econômicos para a futura venda. Os caras não são bobos, né, cara? Ele já estreou na Liga Mexicana em 2024, quando tinha somente 16 anos. E ele é o segundo jogador mais jovem do América do México a jogar na competição lá nacional do México. Desde então ele passou a ser observado e vem sendo tratado como uma das maiores joias do México, cara. Então, Diego Reyes, o Flamengo tá de olho nesse jogador e pode contratá-lo aí
pro seu sub-20. Quem sabe, né? O cara vinga e fica aí mais um ídolo do Flamengo, como o Flamengo fazia ídolos antigamente, né? Da base, né? É uma possibilidade. O que você acha dessa contratação aí? Coloca no comentário a sua opinião. E o Flamengo está perto da contratação de um atacante mexicano. Diego Reis, 18 anos de idade, atleta do Sub-20 do América do México, tem negociações avançadas para virar contratação rubro-negra. A ideia do Flamengo é consegui-lo por empréstimo até dezembro com opção de compra. Mais um movimento para fortalecer sua base. Flamengo que acaba de fechar com um jogador de base do River Plate, fez outros movimentos no futebol nacional, contratando um zagueiro da Portuguesa, um centroavante do Avaí e agora trata de contratar um volante chamado, o apelidado de Pogba brasileiro, que pertence ao Curitiba. Sobre o Diego Reis, o Flamengo teve a sua atenção chamada em relação a esse jogador depois de uma participação muito legal dele com a seleção mexicana sub-20, sub-18, perdão, contra o Sporting de Portugal. A ideia do Flamengo, se confirmadas as tratativas que estão em fase final, é de que ele reforce o time sub-20 ao longo da temporada, caso demonstre evolução, possa até ser testado na equipe principal à pressa, para que esse acordo seja concretizado. Afinal de contas, a janela de transferências por aqui se encerra em 3 de março. Hora de falar sobre... Então é isso, galera. O Flamengo, né, segue aí em busca do mercado. Dessa vez agora tá atrás aí de reforços, né, para a base que podem posteriormente ir, né, para o time titular, né. E nesse caso aí foi esse jogador aqui, ó. Ele tá vindo do México, né. Deixa eu pegar mais informações dele aqui. Ele tá vindo do México. Ele da América do México e está próximo de um acordo. Na verdade já tá certo, né? Ele já teve vindo para cá para jogar no Sub-21. O nome dele é Diego Reis, né? Como vimos notícias aí. Segundo a informação da ESPN, a negociação prevê um vínculo por empréstimo até o final de 2026, com opção de compra fixada para o rubro-negro, né? O acordo precisa ser concluído até 3 de março, data limite da janela de transferência do futebol brasileiro. Formado na categoria de base da Águia, Reis Costilla ganhou destaque a se tornar, em julho de 2024, o segundo jogador mais jovem do América, né, na estreia da Liga Mexicana, com 16 anos e 37 dias, ficando atrás apenas de Diego Lainez, né. Os números dele são muito bons, né, tem muitos gols aí na base. Claro que o jogador, quando sobe, né, muda um pouquinho, mas tem jogadores que mantêm aí, né, a sua regularidade. E sobre reforço aí de Luiz Henrique, a notícia é que o Flamengo vai brigar intensamente aí na primeira janela, né, contra o Palmeiras para contratar esse jogador. Ninguém vai querer perder, né, e a decisão vai ser praticamente do jogador, né, para onde ele vai. E também qual valor os times podem chegar para contratar, né? A média aí para comprar esse jogador está em média de 40 milhões de euros. Então, quem poder pagar aí um pouco a mais que isso, o Zenit vai vender, né? E o Flamengo segue em busca desse mercado para trazer esse reforço aí para o Mengão. O que vocês achou, galera? Comece sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.